Lá para 1844, 1845, o Marx vai chegar na conclusão de que o proletariado é a classe capaz de conduzir uma mudança do modo de produção. Por quê? Porque ela não tem mais nada a perder. Absolutamente tudo já foi tirado dela. Tanto que vem aquela frase clássica do final do manifesto. Você não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Né? Por quê? Porque ele já foi despido de tudo. Porque a gente tem que entender, gente, que assim como o sujeito não dormiu camponês medieval e acordou pintor renascentista, este processo de acumulação, esse processo de transição da modernidade, ele também é um processo de longa duração. Sim. Nós estamos falando de uma população que era majoritariamente rural, que vai sendo expulsa paulatinamente para os núcleos urbanos. Os núcleos urbanos vão crescendo. Concomitante a isso, você tem todo um acúmulo de técnicas que vai desembocar na primeira, na segunda, terceira revolução industrial. Sabe? Então, assim, isso é um processo histórico de longa duração. É uma gesta muito complexa. E isso vai e isso volta. O que a gente tem que romper muito com a ideia, né, principalmente do século XIX, é que a história caminha em linha reta. Isso vai e isso volta. Então, por exemplo, a gente teve um momento no começo do século XX, com a Revolução Russa e em posterior a Revolução da Mongólia, a Revolução, né, chinesa, onde você tinha um crescente revolucionário. Qual que foi a grande resposta do capitalismo a esse crescente revolucionário? O estado de bem-estar social. Sim. O estado de bem-estar social, ele não acontece porque um belo dia o empresário falou assim, esse cara tá vivendo mal, eu quero que ele viva bem, ele é tão bonito. Puxa, fiquei triste essa semana, 3 crianças morreram dentro das máquinas, né? Sabe? Puxa, não é por isso. Os caras criaram isso, por quê? Porque o Kisuko ferveu, a revolução estava acontecendo e os caras morriam de medo que essa revolução migrasse para os outros países. Então eles tinham que empurrar da mesa, não era mais uma migalha, tinha que cair pelo menos um croissant. Perpetual e... Tinha que dar uma apaziguada. Só que, por exemplo, a gente teve esse estado de bem-estar social que foi uma exceção à regra do capitalismo. Aí o Bloco do Leste cai, aí a União Soviética cai. A China muito mais preocupada com seu crescimento interno do que com qualquer internacionalismo proletário, né? Principalmente depois do Mao. Durante o período do Mao, a China ainda era muito internacionalista, do Deng em diante, menos. Muito mais preocupada, a partir do Reforma da Abertura, com a sua própria questão interna. Não tem mais essa pressão. Quando não tem mais essa pressão, o que a gente vê? A gente vê voltar uma política de exploração maior do trabalho. Se a gente pega qualquer gráfico do crescimento do salário real, do estadunidense, do alemão, do francês, da década de 70 para cá, a gente vê o achatamento desse crescimento. Não é à toa que a geração dos nossos pais podia comprar uma casa ou dar entrada numa casa com 2, 3 anos de trabalho, e hoje em dia a pessoa com 10, 12 anos de trabalho não consegue dar entrada de 20% num apartamento em média. É verdade. Sabe? Então assim, mas por que isso acontece? Porque tem menos pressão. As famílias diminuíram, né? Também, né? As famílias diminuíram, mas mais do que isso, não tem mais esse medo. Então isso aumenta a exploração do trabalho. Gente, a gente estava conversando ali fora, antes da gente entrar aqui, das leis que estão sendo passadas nos Estados Unidos. Estados Unidos é o hegemon do capitalismo mundial e você tem vários estados nos Estados Unidos aprovando lei de trabalho infantil. Isso é verdade. Isso e não é jovem aprendiz que vai lá ter um trabalho administrativo, é dentro da fábrica mesmo. Às vezes a fábrica não é metalúrgica, é indústria química. Em turno noturno. Putz, isso eu não sabia. Aprovou em turno noturno. Porra, e a insalubridade, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Isso não é narrativa, não. Isso realmente são os números que dizem. Nessas recentes pesquisas, é uma tendência mundial só no Brasil. Não é só no Brasil. O aumento da desigualdade, se você analisar os últimos números nos Estados Unidos, cara, a distância de quem está no pico da pirâmide da base cada vez mais vai aumentando, porque os salários dos trabalhadores estão sendo achatados. E os dos CEOs estão cada vez maiores, isso. Cada vez mais assim, abismalmente e tem gente maiores. que coloca CEO junto com na classe dos trabalhadores, né? né? Exatamente. Cada um conta a sua narrativa, né? Bom, mas
Ele é um trabalhador também, se for ver, que ganha muito bem. Mas ele não detém os meios de produção, tô errado? Não, é aquela coisa, mano, né? mas, assim, porra, pega o bônus num cara desse. É que ele influencia, né? Pelo amor de Deus. Ele vira um rentista depois. É isso que acontece, né? Ele vai virar um rentista, né? Porque aí, assim, chega um momento em que você ultrapassa a linha, né? Você tem uma linha da plutocracia do proletariado e essa linha é ultrapassada. Né? Então, assim, beleza. Dentro do proletariado, você sempre teve a plutocracia do proletariado, aqueles que ganhavam mais dentro do proletariado. Então, por exemplo, mesmo dentro de uma fábrica, você vão ter aquelas funções de gerência, ou algumas funções que são mais especializadas, onde eles ganhavam salários muito maiores. Isso já, assim, século XIX. Né? Dentro das fábricas ali da segunda revolução industrial, você tinha certas funções que pagavam, às vezes, até 10 vezes o que outras funções pagavam. Esse cara acaba se tornando aquilo que vai ser chamado de um plutocrata. Né? O Pluto no sentido de dinheiro, né, grego, né, que vai ser o cara que tem muita grana, mas que é trabalhador. Então, o que significa? Significa que dentro do trabalhador, a nossa diferença para quem está hoje morando na rua, ela é horas, dias, semanas, meses, ou se for muito pica, ano. Se eu paro de trabalhar e eu paro de receber o meu salário, eu talvez dure um mês e meio, 2 meses. Vai ter gente que não dura até a noite. E vai ter o cara que ganha muita grana, que consegue passar um ano antes de aquilo acabar. Ou geração, né, velho? Hoje em dia. Só que esse cara que passa uma geração, esse cara já rompeu essa linha. Esse que é o meu ponto aqui. Por quê? Porque esse cara já não tá vivendo mais do seu trabalho. Esse cara tá vivendo dos seus debentures. Esse cara está vivendo do seu rentismo, ou da sua renda fundiária, ou da sua renda mobiliária, não importa, mas é um outro passo além. Quando esse passo é dado, se cruzou a fronteira de classe. Agora, qual que é o problema? É que essa é a exceção que prova a regra. Né? E isso é vendido como se fosse uma regra, mas essa é uma exceção. O Rick Chester sabe? Então, assim, todo mundo conta, o né? Rufino, né? O pessoal adora contar essa linda história de superação, né? Ai, tudo que eu tinha era uma garagem. Que garagem que é essa? Não, era a garagem do Pentágono, mas tudo bem. Sabe? Então, assim... que a tecnologia... É a narrativa do Vale do Silício. Não, é verdade. É a narrativa do Vale do Silício. A tecnologia foi desenvolvida ali, sabe? Na NASA isso. e no Exército. Tudo que eles tinham era uma garagem. Era a garagem do Pentágono, mas tudo bem, era uma garagem, sabe? Então, assim, é a mesma coisa, cara. Eu já vi gente soltando a pachorra de Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola e tal. Silvio Santos camelô. Não, mas é aquela coisa. O Warren Buffett vendia garrafas de Coca-Cola? Sim, o Warren Buffett vendia Coca-Cola. No bairro de milionários em que ele vivia, com os 2 pais sendo congressistas, há 4 mandatos cada um. Ele deixou de vender jornal por causa disso? Ele deixou de vender Coca-Cola? Não. Mas quando eu conto a história, o Warren Buffett vendia Coca-Cola, dá a impressão, né, que o Warren Buffett vivia numa van do lado do Rio, né, e vendia Coca-Cola para criar seus 14 irmãos. Então, assim, não é assim que as coisas funcionam na realidade, na maioria esmagadora desses casos. E é essa que é a ideia que é vendida.